Olá, pessoal, tudo bem? Vamos analisar hoje o primeiro grande pilar, digamos, da apologética. Aqui nós trouxemos um versículo, porque nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1, 16 e 17. O argumento cosmológico, o argumento cosmológico tem em si a regra básica da chamada lei da causalidade. Nós vamos analisar essa lei, o erro de Hume. A lei de causa e efeito não é uma ilusão psicológica, mas o fundamento da sanidade da ciência e a corrente suspensa. A regressão infinita de causas mortas não anula a necessidade de um gancho independente. O universo não é um acidente órfão da probabilidade, do acaso, como alguns dizem. Ele é um efeito monumental que ecoa a existência de uma causa eterna. A regra básica é inegável. Tudo que começa a existir, existe uma causa, não é isso? Tudo tem uma causa. Se você acorda, é porque você estava dormindo. Você estava dormindo é porque você se deitou antes, no dia anterior para dormir. E se você se deitou antes no dia anterior para dormir, é porque teve o dia anterior. Se teve o dia anterior, é porque teve você que estava naquele dia anterior vivo. Se você está vivo, é porque você teve um pai. E assim, você tem uma causa do direito, chama-se de regresso ao infinito. Quem é esse primeiro? Então, o argumento cosmológico vai se basear primariamente nessa lei da causalidade. Nós dizemos que tudo tem uma causa, mas nem tudo vai ter uma causa. Por quê? Porque tem que ter alguém que é o ponto de partida, digamos assim. E senão, Deus precisaria de uma. Na mente humana, nós precisamos ter um regresso a uma causa primeira. Nós dizemos que tudo aquilo que é efeito teve o início e muda, como eu falei. Precisa de uma causa maior fora dele mesmo. Se o mundo é um efeito mutável, a mente humana é obrigada a retroceder até achar a fonte original. Mas o filósofo David Hume tentou destruir isso. Ele disse assim: a lei de causa e efeito é uma ilusão. Você só vê um raio caindo e depois ouve um trovão. Você então se acostumou com essa sequência, mas não existiria um poder ligando as coisas. Só que, se ele estiver certo, a ciência e o bom senso acabam. Porque a convicção que ele quer levar é de que do nada, surgiria alguma coisa, mas do nada, nada surge. Não tem como surgir algo do nada. Por isso que, inclusive, a minha análise, eu prefiro não utilizar o conceito de criação ex nihilo, que fala que é a criação do nada. Eu prefiro traduzir esse nada num outro conceito diferente desse nada que a gente compreende na nossa mente. Você aí, eu não sei qual a sua idade, eu não sei o que é nada. Nada é a ausência de qualquer coisa, não é isso? Então, do nada, se não tem nada, não tem como alguma coisa surgir. Então, a convicção de que do nada, nada surge, não é um hábito. É um instinto nosso. Nós temos esse instinto. Não tem como surgir. De onde apareceu isso? Não tinha como, surgiu. Então, o universo inteiro não poderia brotar, digamos, de como brotou e como conhecemos, sem um motivo. E ainda ordenadamente. E nesse aspecto vai surgir a chamada creatio ex nihilo, a criação, abre aspas, do nada.
Por quê? Lá em Gênesis 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Logo, antes do princípio, só havia a plenitude eterna de Deus. O que é princípio? Princípio, traduzindo em uma palavra, princípio é tempo. Não é isso? Início. Começou a contar. Princípio, começou. Por isso diz, no princípio. Antes disso, não havia tempo. A explicação que se vai ter, que será que é um princípio, no princípio criou Deus os céus e a terra. Significa dizer que antes disso existia a eternidade. E quando ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, então você não tinha nem espaço nem tempo. Porque não precisava, porque só existia a existência que é o próprio Deus, o eterno, a eternidade. Logo, esse nada que Deus usou ali, do termo original utilizado, não era um vácuo autônomo. Porque você, até o ar, se você pegar aqui o ar, encher uma bola de festa, né? Dentro dessa bola tem o quê? Você não vai dizer que não tem nada, você vai dizer que tem ar. Porque o ar não é um nada, o ar existe. O ar tem substâncias. Tem o oxigênio ali, tem várias partículas. Não é um nada. Teria que transformar aquilo num vácuo para dizer que não tem nada, mas eu nem sei se dizer se vácuo também é nada. Mas para fins de interação com alguma coisa, no sentido terreno, o vácuo seria o que mais se aproximaria do nada. Deus não usou e não era um vácuo autônomo. O ato de criar inaugurou o espaço-tempo. Porque antes não precisava, porque ele era. Ele era, e há de ser. Não tem tempo, relógio para ele. Ele não precisa disso. Ele simplesmente é. Por isso, Colossenses diz, tudo foi criado por ele e para ele. E há até interpretação que vai dizer, então, o princípio é o próprio ele. Ele mesmo vai se fazer princípio. A matéria criada ali saiu da vontade de Deus. Tanto a criação, o homem, que ele diz que a gente vai ter vida eterna, como também a matéria que vai perecer, a matéria finita. A ciência e a Bíblia, em 2 Pedro 3, vão confirmar: o universo é contingente. Ou seja, ele tem um começo e terá um fim pelo fogo. Logo, o universo não pode ser Deus. A gente está aqui usando argumentos, o argumento cosmológico, estamos falando do cosmo. Porque se diz que o universo, isso aí foi uma explosão do nada, ou então uma explosão de uma partícula. Tá? De onde veio essa partícula? Lembra da questão da causa primeira? Quem criou essa partícula? Por isso que eu particularmente não gosto da questão simplesmente do ex nihilo, dizer, Deus fez do nada. Porque não existe nada para Deus. A luz e as trevas para ele são a mesma coisa. Ele fez nele. O que aconteceu foi que Deus criou um espaço no qual nós identificamos nadas. Quando a gente diz, naquela terra ali não tem nada. Naquele quarto não tem nada. Não é assim que a gente fala? Naquele comércio não tem nada. Você não tem nada. Nós começamos a identificar. Então, a lógica seria essa. Que quando você tem uma plenitude de poder, de luz existindo, a única coisa que não tem nisso aí é nada. Então, o dizer nada aí que criou-se, não é que surgiu espontâneo. Não é isso. É dizer que, como não existia uma matéria finita, a matéria, o ser infinito criou a matéria infinita. Mas não existia matéria finita antes. Então surgiu a matéria finita da matéria infinita. Por isso que se diz do nada. Porque a gente tende a conectar
um pé de milho que surge de uma semente de milho. Não é isso? As coisas carregam a informação. E por essa razão que a gente diz que nem tudo também que foi criado é finito, porque Deus criou coisas também infinitas para serem eternas. O que criou-se finito foi por causa da possibilidade da imperfeição. E sequer se sabe se seria mesmo para uma finitude, porque lá em Gênesis vai falar: vamos tirar o homem do jardim para que ele não coma da árvore da vida e viva para sempre. Olha que interessante. Então, isso leva até a gente a poder deduzir que, a rigor, Deus não teria feito nada finitamente. Ou seja, mas com a possibilidade de se tornar finito por conta do pecado, da mancha do pecado. E se tem a mancha do pecado, aí a justiça cobra que seja tirada. E a única sentença possível, que é a contaminação tal, é a extinção ou a purificação pelo fogo. Ok? Como o ouro que só consegue se purificar se passar pelo fogo, derreter para se formar de fato um ouro puro. Para fugir disso tudo que a gente acabou de dizer, o ateu moderno inventa a teoria da regressão infinita, como nós dissemos. Ele vai dizer que um evento gerou outro evento, para sempre no passado, sem um ponto de partida. A gente até já atravessa a conversa do surgir do nada para uma conversa em dizer que o universo é infinito. Eu não sei se você já ouviu isso na escola, mas vamos pensar numa corrente suspensa no céu. Isso é uma metáfora usada por Schaeffer. Se você perguntar o que segura, a corrente é cheia de elos, não é? O que segura o elo mais baixo? E a pessoa disser assim: é o elo lá de cima. Você tem vários elos, né? Tá subindo. Deixa eu botar aqui a imagem. Olha aqui essa imagem. Aqui tem uma corrente. Você percebe, tem uns elos aí. Se você disser que é o elo lá de cima, isso vai resolver o problema da gravidade? Não. Multiplicar os elos infinitamente para cima não vai fazer a corrente flutuar sozinha. O que ele quer dizer? Essa corrente pendurada precisa de um lugar de apoio independente, fora dessa corrente, que segure tudo. Uma sucessão, portanto, eterna de causas mortas não elimina a necessidade de uma causa primeira viva. Tudo, até no sistema, você vê um pé de milho, vem de uma semente de milho, mas vem também de alguém que plantou. Vai induzir a uma ideia de alguém maior e mais poderoso que fixou, criou aquilo e deu aquele impulso e sustenta. O argumento cosmológico prova que existe uma causa eterna e incondicionada. Mas, eu pergunto, esse argumento ele é suficiente por si? Não, ele tem um limite. Ele só vai provar que existe uma força incomensurável que segura. Ele não diz se essa força é inteligente, se essa força é boa ou má. Esse é argumento. Veja que a gente está falando de argumento. Para descobrir se essa força pensa e tem propósito, se é alguém, a gente precisa avançar um pouco. Ok? Até a próxima aula. Te vejo lá.